Oi gente, tudo bem? Eu sou a Adriele e hoje eu vou contar para vocês o caso de Erica Parson. Erica Lynn Parson nasceu no dia 24 de fevereiro de 1998 em Concord, Carolina do Norte, Estados Unidos, filha de Caroline Parson e Billy Jean Goodman. Eles eram separados. A criança morava com a sua mãe e o seu padrasto de nome Steve. Após a separação, o Billy acabou afastando de sua filha. Quando a Erica nasceu, sua mãe estava passando por um momento bem difícil. Ela estava se separando do Steve e com mais 3 filhos, a situação financeira ficou bem apertada. Por isso, a Caroline decidiu que sua filha mais nova, a Erica, poderia ter um futuro melhor se fosse criada por outra pessoa. Porém, ela não queria que a sua filha fosse para um orfanato. Por isso, o irmão do seu ex-marido Billy, de nome Sandy, se ofereceu juntamente com a sua esposa de nome Casey para adotarem a criança. A Caroline não a conhecia muito bem essa família. Porém, como eles já tinham 2 filhos já um pouco maiores e a condição financeira deles aparentemente era bem melhor, ela acabou confiando no casal. Dessa forma, no ano de 2000, a adoção foi concluída e a criança foi morar com seus pais, uma irmã e um irmão adotivos. O contato da Erica com a sua mãe biológica, com o passar do tempo, foi se tornando bem esporádico, até que chegou em um ponto em que elas ficavam anos sem se falar. A criança tinha uma leve deficiência auditiva. Por isso, os seus pais adotivos chegaram à conclusão de que seria melhor para ela se tivesse aulas em sua própria casa, para que ela não fosse até a escola e, quem sabe, sofresse algum tipo de bullying. O Sandy, que era o responsável por dar essas aulas a ela. Como a criança ficava somente em casa, ela não tinha muitos amigos. Apesar de tudo, ela foi descrita como sendo uma criança alegre, divertida e muito carismática. No dia 30 de julho de 2013, o irmão adotivo da Erica, de nome Jamie, que nessa época já estava com 19 anos de idade, foi até a delegacia para informar que a sua irmã adotiva, que na época estava com 15 anos de idade, estava desaparecida. Ele tinha visto ela pela última vez no dia 19 de novembro de 2011, cerca de 2 anos atrás. Alguns dias depois, o Jamie voltou até a delegacia para retirar essa denúncia. Mas os policiais acharam essa história muito estranha, por isso eles decidiram investigar. A primeira coisa que eles fizeram foi ir até a casa da família para conversar com a Casey e o Sandy sobre essa denúncia. E eles disseram que a criança estava morando com a sua avó paterna biológica, de nome Irene Goodman, em Asheville, na Carolina do Norte. No ano de 2011, a Irene teria entrado em contato com essa família, demonstrando interesse em cuidar da sua neta. E depois de pensarem um pouco, o casal e a própria criança concordaram com isso. A Casey também disse que depois de ter levado a criança para morar com a sua avó, ela teria conversado com ela várias vezes ao telefone, mas no momento ela não podia passar para os policiais o número desse telefone porque ela tinha perdido. Os investigadores então foram checar essa história, porém eles não conseguiram localizar essa mulher de nome Irene. A avó biológica da Erica se chamava Chloe Goodman e tinha falecido em 2005. Após ficarem sabendo que os policiais tinham tentado entrar em contato com essa tal Irene, o casal começou a fazer campanha sobre o desaparecimento da Erica. Nos dias 20 e 21 de agosto de 2013, a Casey e o Sandy foram até um programa de TV para fazerem um apelo sobre esse caso. Eles insistiram na história de que a criança estava morando com a sua avó biológica em uma casa bem grande, com estábulo e cavalos. Também disseram que depois de um tempo eles teriam perdido contato com a criança. E eles queriam, na verdade, apenas localizar ela
para saber se estava tudo bem. O casal também alegou que a sua filha, de nome Brooke, tinha ido com eles levar a Erica até Asheville. Ela teria sido a testemunha de como tudo teria sido feito corretamente. Porém, nesse momento, a Brooke não confirmou essa história. Ela simplesmente decidiu não se pronunciar. Mesmo sem nenhuma pista nova, as investigações continuaram. Até que no dia 30 de julho de 2014, o Sandy e a Casey foram presos sob acusação de fraude federal. Os policiais descobriram que, mesmo com a Erica desaparecida, os cheques que eles recebiam como assistência à adoção, no valor de $634, ainda estavam sendo descontados. No dia 18 de fevereiro de 2015, o julgamento do casal começou. Os irmãos adotivos da Erica testemunharam nesse julgamento e o que eles disseram chocou muita gente. O Jamie disse que a criança era severamente castigada por tudo que fazia ou falava. No último dia que ele a viu, seus pais a estavam castigando novamente. Ela estava bem fraca e chegou a dizer a ele que não estava conseguindo respirar muito bem. Ele não interferiu, pois tinha medo de ser castigado também. Por isso, foi para o seu quarto dormir. No dia seguinte, quando acordou, ele percebeu que não tinha ninguém na casa. Depois de algumas horas, seus pais chegaram, sem a Erica. Ao questioná-los onde ela estava, eles disseram que ela tinha ido morar com a avó biológica dela. Porém, o Jamie acreditava que seus pais tinham tirado a vida de sua irmã adotiva e depois teriam enterrado o corpo no quintal da casa onde a família morava. O Jamie completou dizendo todos os abusos que a criança sofria. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque o intuito do vídeo não é chocar ninguém, mas esses castigos eram bem pesados. A Brooke, a outra filha do casal, também testemunhou, e ela disse que não tinha ido com seus pais levar a sua irmã adotiva para a casa da avó dela, contradizendo o que a sua mãe tinha dito no programa de TV. Durante esse julgamento também vieram à tona várias fraudes que a Casey fazia, como, por exemplo, ter sido contratada para ser mãe de aluguel no ano de 2000. Assim que ela engravidou, a mulher que tinha contratado ela, de nome Amy Myler, deu a ela $10 mil. Porém, algumas semanas depois de pegar esse dinheiro, a Casey ligou para Amy dizendo que tinha perdido o bebê. Ela não quis mostrar os exames médicos que comprovassem essa perca e mudou seu número de telefone para que a Amy não a procurasse mais. Um tempo depois, a irmã da Casey entrou em contato com a Amy, dizendo que a sua irmã ainda estava grávida e que tinha recebido uma outra oferta por esse bebê por outro casal. Lembrando que em alguns lugares essa prática de mãe de aluguel é algo comum e legalizado. Bom, dessa forma, a Amy a denunciou e acabou conseguindo a guarda do seu bebê. Também foram apresentadas evidências de golpe em um site de compra e venda. A Casey colocava nesse site produtos para vender e aceitava dinheiro por essas vendas, mas nunca enviava o que ela tinha vendido. Após essas descobertas, ela foi apelidada de vigarista em série. A Casey Parson se confessou culpada de 15 acusações de fraude e foi condenada a 10 anos de prisão, enquanto Sandy optou por um julgamento, e o júri o considerou culpado de realizar fraudes. Por esse crime, ele foi condenado a 8 anos de prisão. Apesar dos depoimentos sobre a forma que o casal tratava a Erica, não foi possível obter uma condenação nem um julgamento, pois eles negaram essas denúncias e até então não tinham um corpo nem provas concretas que indicassem que o casal teria feito algum mal com a criança. Dessa forma,
a investigação sobre o paradeiro da Erika continuou. Ela ainda era considerada uma criança desaparecida. Por isso, divulgaram uma reconstituição mostrando como ela estaria com um pouco mais de idade. No dia 30 de janeiro de 2014, foi oferecido uma recompensa de $30 mil por informações que levassem à localização dela. 6 meses depois, essa recompensa aumentou para $50 mil. Os investigadores conversaram várias vezes com o casal Pearson sobre esse caso. Inclusive o Sandy aceitou realizar um teste do polígrafo, o que ele não passou. Já a Casey não aceitou passar por esse teste, alegando que estava emocionalmente muito abalada com o desaparecimento da sua filha adotiva. E por não se sentir muito bem, ela poderia invalidar o resultado desse teste. O tempo foi se passando, mas os policiais sempre voltavam a falar com o casal sobre esse desaparecimento. Eles acreditavam, sim, que eles sabiam o que tinha acontecido com a criança. Eles sempre eram questionados sobre a rotina da família, como eles tratavam as crianças, o que eles faziam para se divertir, isso tudo na esperança de que algum dia eles pudessem se contradizer ou cansar desses questionamentos e acabar contando a verdade. E isso aconteceu. O Sandy não aguentou a pressão e, enfim, decidiu contar aos policiais que ele e a sua esposa tinham tirado a vida da criança e depois enterrado o corpo na cidade de Pageland, na Carolina do Sul. O casal realmente tinha uma forma muito rigorosa de tratar a criança. E tudo que os outros 2 filhos do casal tinham dito no julgamento sobre os abusos eram sim verdade. No dia 20 de setembro, o Sandy levou os policiais até o local onde o corpo da Erika estava enterrado e, depois de algumas horas de escavações, ele foi, enfim, encontrado. Fizeram uma autópsia no corpo e não foi possível identificar a causa da morte. Porém, identificaram que a criança tinha uma infecção em seu organismo, provavelmente devido aos ferimentos que não se curavam devido aos abusos. O corpo dela simplesmente não teria aguentado mais. No dia 19 de fevereiro de 2018, o Sandy e a Casey foram acusados de assassinato em primeiro grau, abuso infantil que inflige lesões graves, ocultação de morte por crime e obstrução da justiça. A Casey se confessou culpada de assassinato em primeiro grau e foi condenada à prisão perpétua sem liberdade de condicional. O Sandy também se confessou culpado e foi condenado a 33 anos de prisão. A pena dele foi mais leve do que a da sua esposa porque ele cooperou com a polícia, confessando e os levando até aonde o corpo estava enterrado. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam desse caso. No final das contas, esse casal acabou adotando a criança apenas para receber o auxílio adoção. Eles eram um casal que viviam de fraudes e não tinham consideração por ninguém. Infelizmente, essas fraudes, isso tudo foi descoberto tarde demais. Se todas essas fraudes, todas essas denúncias tivessem vindo à tona antes da adoção ter sido concluída, às vezes a Erika poderia estar com vida até hoje. Espero que tenham gostado de mais esse vídeo aqui no canal. Se ainda não é inscrito, não se esqueçam de se inscreverem, de deixar o like e compartilhar com mais pessoas que também gostam desse tipo de conteúdo. E até o próximo vídeo. Tchau!